Bom dia a todos e a todas que já entraram. Vamos aguardar mais um pouquinho. Daqui a um pouquinho, às 10 horas, pontualmente, a gente começa, ok? Ok. Aí, só que para essa ação, dentro do nosso decisor, a gente precisa de uma componente. Precisa ser nominal, não pode ser qualquer banco. Ele for Isso é meu fone. Bom dia, pessoal. Mais uns 5 minutinhos a gente já começa, ok?
Olá, muito bom dia a todos e a todas, tanto aqui no Zoom como no Instagram. Estamos também ao vivo no Instagram do escritório, que é @lacasmartins. Vou dar mais um minutinho, a gente já começa já, ok? Muito bem, muito bem. Bom, vamos lá, já deu 10 horas, deixa eu ver se está tudo certo aqui. Sim. Então, primeiro eu queria desejar bom dia a todos e a todas. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Renato. Deixa eu ver que já temos chat aqui. Ok. Meu nome é Renato, Renato Rossato Amaral Lang. Eu sou sócio do escritório Lacasmartins Advogados. Sou responsável pela área trabalhista do escritório. Estão me ouvindo bem, né? Tá tudo certo? Eu não ouço vocês, está todo mundo no mudo, senão vira uma torre de Babel, mas vocês me ouvem, né? Beleza. Bom, vamos primeiro a gente se organizar aqui. Tem uma, para facilitar, né, o desenrolar da nossa reunião, tem uma ferramenta de chat, né? Não sei se vocês já encontraram. Para quem está no desktop é mais fácil, aqui, colocando o mouse embaixo, você vai encontrar ali uma opção de chat. Então aí você consegue conversar comigo, né? Você consegue conversar com qualquer participante, inclusive privadamente, ou consegue conversar com todos, né? Mandar pergunta para todos. Isso para quem está aqui no Zoom, né? Eu estou também online no Instagram. Então, bom dia a todo mundo que está aqui no Instagram. Estou vendo o pessoal ali do escritório. Bom dia a todos e a todas. Quem está no Zoom, eu pediria para que fizesse perguntas pelo chat, ok? Para a gente poder tornar mais fácil, mais dinâmico, senão como tem bastante gente, já estamos aqui com 92 participantes, né? Então eu pediria que as perguntas fossem feitas exclusivamente no chat, ok? Se possível, eu vou tentar respondê-las durante, mas confesso que ainda me adaptando aqui com essas novas tecnologias. Então, se eventualmente não for possível, no finalzinho a gente vai ter tempo para perguntas, então anotem aí as dúvidas. Tem algumas perguntas que já mandaram para mim durante a inscrição, tinha um campo lá para perguntas, algumas já tenho aqui, senão a gente faz perguntas no final e é isso, tá bom? Para quem está acompanhando pelo Instagram do escritório, que é @lacasmartins, se eventualmente alguém tiver algum problema no Zoom, pode ir lá para o Instagram, @lacasmartins. Também pode fazer pergunta por lá, fazendo pelo chat, pelo direct do Instagram, né? E aí a gente tem lá os nossos marqueteiros de plantão, estão lá e vão me mandar aqui pelo Zoom, porque eu não vou conseguir fazer 30 coisas ao mesmo tempo, né? Eu mal consigo fazer uma. Muito bem. Bom, então vamos lá. Eu queria agradecer imensamente a presença de todos e de todas. Eu acho que a gente está, né? Estamos passando um momento bastante complicado, né? Enfim, a gente tem que tentar resolver o que dá para resolver e tentar resolver os problemas jurídicos da maneira menos catastrófica possível, né? Então, agradeço a presença de todos e de todas. É muito legal ver aqui, tem vários rostinhos conhecidos dos clientes, queridos, amigos. Tem alguns que eu ainda não tive o prazer de conhecer, mas fico desde já à disposição de todos e de todas, tá? Desde que começou essa crise, a gente vem já semana passada inteira, já quase 2 semanas aí, trabalhando em home office, escritório Lacasmartins, todo mundo está em home office, a gente não tem ninguém lá no escritório. Especificamente nós da equipe trabalhistas, né? Eu sou sócio responsável pela área trabalhista.
a gente está trabalhando bastante para tentar entender como resolver essas questões, enfim, tentar pensar em alternativas fora da caixinha para lidar com isso. Então, o trabalho tem sido intenso, e aí a gente pensou em fazer esse webinar, porque assim, tem sido bastante comuns as dúvidas, né? Então, a gente achou que seria produtivo a gente colocar todo mundo aqui, e, enfim, é um aprendizado, né, na verdade, porque cada um tem a sua realidade, cada um tem a sua dinâmica, cada um tem o seu problema e a sua solução ali. Então, às vezes, pensando juntos aqui, quem sabe a gente tira até soluções que a gente não tinha pensado, tá bom? Então, mais uma vez, obrigado pela presença de todos e de todas. E aí vamos começar aqui a nossa apresentação. Quem está no Instagram não vai conseguir ver o PowerPoint, mas também não é nada... não vai ter grande prejuízo, ok? O PowerPoint é simplesmente, na verdade, mais até para eu poder seguir aqui o roteirinho, tá? Muito bem. Bom, então, cadê aqui? Aqui. Antes da gente entrar especificamente nas alternativas que a legislação, enfim, que a gente tem aí as alternativas para lidar com a crise, eu queria fazer um pequeno introito com relação a alguns princípios, algumas questões relevantes que eu acho que a gente tem que ter em mente neste momento, né? Eu acho que não há dúvida entre juristas e até não juristas que a gente está vivendo um período de força maior, né? Ou seja, uma situação excepcional. As relações sociais, institucionais, comerciais, elas estão fora do trilho normal, né? Que a legislação determina ali força maior, quando acontece alguma coisa imprevista que pode alterar as condições dos contratos, dos relacionamentos, né? Eu acho que é importante ter em mente, né, que a gente está passando, e a própria medida provisória, a gente vai falar a gente vai falar bastante sobre essa medida provisória, a medida provisória 927, que foi editada pelo Bolsonaro no começo da semana passada, está fazendo uma semana hoje. Ela reconhece claramente, não precisaria, na verdade, eu acho, né? Não há dúvidas, mas a medida provisória, que tem força de lei, já está em vigor, reconhece expressamente a situação que nós estamos passando como uma situação de força maior, né? E aí isso é importante pelo seguinte, né? Vejo aqui vários colegas da área trabalhista, pessoal de RH, pessoal de gestão de pessoas, etc. A gente já vinha, desde 2017, né? Num cenário de mudança, de um olhar diferente para as questões trabalhistas, né, de uma maneira geral. Então, a gente teve lá, em 2017, a reforma trabalhista do Michel Temer, depois, com o governo Bolsonaro, tivemos aí mini-reforma trabalhista, aquela MP 905, tivemos aquela, primeiro a MP da contribuição sindical, enfim. Então, a gente vem, desde 2017, num cenário de mudança, né? Assim, de uma maneira geral, o poder judiciário trabalhista, a legislação trabalhista vem buscando aí alternativas, buscando criar uma nova visão para o direito do trabalho, né? Por um lado, sem dúvida nenhuma, isso implica implicou e vem implicando em flexibilização de direitos, até supressão, redução de alguns direitos, passa-se a permitir maior negociação coletiva, né, negociação de direitos com sindicatos, etc. Mas, sem sombra de dúvidas, a gente está percebendo um movimento ainda muito incipiente, especialmente na Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho ela tem sido bastante resistente a esse movimento de mudança, né? Mas a gente vem percebendo, inclusive, devagarzinho na Justiça do Trabalho, uma mudança de olhar, né? Então, a gente vem de uma legislação trabalhista de década de 1940, né? Antes da grande revolução de comunicações, globalização, internet. Então, era um mundo praticamente fordista, era um mundo de produção industrial, basicamente, né? E hoje a gente está no mundo de serviços, basicamente serviços globalizados, serviços online, né? Olha a maravilha do que a gente está fazendo aqui, né? Então, sem dúvida nenhuma, a legislação trabalhista precisava ter evoluído junto, não evoluiu, ou talvez não tenha evoluído
com a velocidade que se esperava. Então, de uma maneira geral, tem havido essa nova mudança, uma mudança de olhar para a legislação trabalhista. Por que eu digo isso? Porque a gente já tinha um cenário favorável, pelo menos olhando para a mudança, olhando para a novidade, olhando para a flexibilização, olhando para a modernização, olhando para pensar novidades no âmbito trabalhista. Isso já acontecia, já era uma realidade, né? Agora, por conta dessa questão de força maior, me parece que mais do que nunca se faz necessário, né? A gente vai ver ao longo do seminário, do webinar, que algumas regras, algumas situações que a gente tinha na legislação trabalhista talvez não se apliquem mais, né? Não encaixam, né? A legislação, por exemplo, a gente vai falar de negociação coletiva, um acordo coletivo. Um acordo coletivo requer uma assembleia de empregados. Uma assembleia de empregados requer aglomeração de trabalhadores. Como é que a gente faz assembleia de trabalhadores em tempos de pandemia, né? A legislação está lá, né? A assembleia continua sendo necessária, né? A gente vai falar sobre isso, mas eu estou dando de exemplo para a gente ver que assim, a gente tem que pensar em alternativas criativas, né? E a gente já tinha, o lado bom é que a gente já tinha esse cenário favorável a essas mudanças criativas. Como eu disse, a Justiça do Trabalho menos, né? Muito devagar, mas já tinha, né? Então, eu acho que se a gente considerar esse cenário já propício a mudanças, a novidades, com essa questão de força maior, né, a situação excepcional que a gente está passando, eu acho que a gente tem um terreno fértil para construir relações de trabalho mais ricas para empregados e para empregadores, né? Mas, para isso, a gente depende da boa-fé, né? A gente sabe que o direito do trabalho, ele nasceu, a essência do direito do trabalho é proteger o trabalhador, né? Eu costumo brincar com os meus alunos, né? Eu dou aula de direito do trabalho, eu costumo brincar com os meus alunos, porque todo mundo, a gente tem, meus clientes são empresários, então a gente ouve o tempo inteiro isso, porque a legislação trabalhista ela é muito protetiva para o trabalhador, só o trabalhador que tem direito, etc. Na verdade, a legislação trabalhista ela existe para ser protetiva para o trabalhador, né? Da mesma maneira que a legislação de consumo existe para proteger o consumidor, né? A legislação de consumo, o Código de Defesa do Consumidor, não existe para proteger o banco, para proteger a NET, para proteger, enfim, a prestadora de serviço público. Ela existe para proteger o consumidor. A legislação trabalhista também, né? Então, por isso que é importante, fica muito caracterizada, muito clara a boa-fé nessas mudanças, nessas alternativas criativas, ou seja, se em qualquer momento ficar claro, ficar implícito, ou mesmo se não estiver muito claro, mas se der para desconfiar que a intenção de qualquer medida seja lesar trabalhador, né, ou suprimir direito do trabalhador, é muito provável que isso seja considerado nulo, que isso seja considerado abusivo pela Justiça do Trabalho, e aí cai tudo por terra abaixo. Então, a gente tem que aproveitar esse momento de excepcionalidade, né? E aí as circunstâncias que estão nos dando alternativas enfim, um terreno fértil para a gente pensar coisas novas, mas isso tem que ser feito com boa fé, sem o máximo possível garantindo o direito, sem lesar. Assim, não dá para a gente partir da premissa que o trabalhador vai pagar essa conta, né? Assim, olha, eu não quero arcar com nada, eu não tenho faturamento, então o trabalhador que pague. Até porque, do ponto de vista econômico, isso não faz sentido, porque no final da ponta da cadeia econômica está o trabalhador, que é o consumidor dos nossos produtos e nossos serviços, né? De todos nós que estamos aqui. Então, se a gente coloca essa conta no trabalhador, no final das contas a gente está pagando a conta também. Então a conta ela tem que, com muita boa fé, e criatividade, ser fracionada ali e etc. Então eu acho que se a gente for com boa fé, com criatividade, a gente tende a conseguir a simpatia do Poder Judiciário para que valide essas medidas, ok? E aí, por fim, o terceiro princípio que eu queria dizer antes de começar especificamente a nossa apresentação a gente vai falar bastante dessa medida provisória 927, que é a medida provisória que foi editada há uma semana atrás, com algumas medidas previstas para fazer frente a esta crise,
né? A gente deve lembrar que medidas provisórias têm força de lei, portanto, já estão valendo, ok? Já dá para seguir, já tem força de lei, você já está protegido na sua empresa se você seguir o que está nessa medida provisória, mas é importante a gente ter em mente que medidas provisórias, elas têm duração limitada, elas valem por 120 dias, e em até 120 dias, na verdade, elas podem ser aprovadas pelo Congresso Nacional com mudanças. Ou elas podem, passados os 120 dias, não serem aprovadas. Então, isso que a gente está... muitas das coisas que a gente vai discutir, a gente precisa ficar atento para ver como é que o Congresso lida com elas, né? Como é que o governo, sai alguma nova, né? E a equipe econômica do governo prometeu semana passada inteira, está prometendo uma nova medida provisória com algumas novas alternativas para fazer frente à crise, né? Até o momento ainda não saiu, pelo menos até agora de manhã não tinha saído, mas deve sair em breve. Então, o que eu quero dizer assim, não vamos anotar aqui todas as sugestões e as alternativas que o Renato passar para vocês como medidas certas, inquestionáveis e imutáveis, tá? Tudo pode mudar, ok? Vamos ver aqui. Muito bem. Bom, eu dividi a nossa explanação em dois grandes blocos, ok? O primeiro, medidas alternativas para lidar com a crise que não dependem de sindicato. Ou seja, coisas que você pode fazer em casa, tá? Para quem está no Instagram, a gente tem um slide aqui que simplesmente tem aqui os bullet points, que é alternativas que independem do sindicato. Home office, antecipação de férias, concessão de férias coletivas, antecipação de feriados, banco de hora, questões de saúde e segurança e FGTS. Eu estou recebendo informação aqui de que algumas pessoas não estão conseguindo entrar no Zoom. Adriana, eu não vou conseguir agora. Eu acho que a solução para quem não está conseguindo entrar no Zoom é ir para o Instagram, né? A gente está com... eu deveria estar com... Bom, eu agora, infelizmente, eu não vou conseguir. A gente deve estar com... O Zoom, ele tem uma versão simples que ele atinge até 100 participantes. Talvez seja isso. E a gente está com 100 exatamente no limite. Mas a gente tinha assinado lá uma ferramenta que permitiria mais. Então, talvez a gente... Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa aqui. Não. Bom, vamos ter que ir adiante, depois a gente vê isso, tá? Então, Adriana, por favor, passa para quem não estiver conseguindo entrar no Zoom, que entre pelo Instagram, tá bom? Bom, então, eu dividi essa apresentação em dois grandes blocos, né? Alternativas que não dependem do sindicato e alternativas que dependem do sindicato. Eu poderia ter dividido de outras formas. Eu poderia, por exemplo, ter dividido em alternativas que já existiam antes de Covid-19, porque a gente já teve grandes crises econômicas em que já foi necessário lidar com força de trabalho ociosa em 2008, em 2001, 2014, enfim. Então, eu poderia ter dividido assim, questões antigas, o que já era possível, e já podia e questões novas, o que foram previstas pela medida provisória, né? Eu achei que faz mais sentido, por uma questão didática, a gente misturava, pouco importa o que já existia, o que é novo, né? Eu acho que faz mais sentido eu saber o que eu consigo dentro de casa, né? O que eu consigo já imediatamente agora, acabando esse webinário, eu já posso ir lá para o meu RH e implementar algumas coisas, e o que eu preciso do sindicato. Aí são medidas, a gente vai ver já, são medidas mais amargas, são medidas mais complexas. Então, o Marcos está me dizendo aqui que o Zoom está dizendo que alcançou 100. Eu tinha liberado para ser até 500, então vamos ter que... depois a gente vai ter que lidar com isso, lamento. Muito bem, então, a primeira medida delas, eu acho que a maioria de nós aqui, se não todos, já estamos nela, que é o home office, né? Sim, Guilherme está perguntando, sim, vou compartilhar com todos a apresentação depois. Home office. O home office, na verdade, é algo que já existe há bastante tempo, né? Já é algo comum há bastante tempo.
Mas não existia, até 2017, não existia regra jurídica. A lei não falava nada, não tinha norma, não tinha nenhuma regra sobre home office, né? A reforma trabalhista de 2017 foi a que trouxe ali algumas diretrizes, né? A medida provisória 927, essa da semana passada, deu ali uma garibada, uma complementada em algumas questões no home office. Então, assim, home office. Home office, como a gente sabe, é o trabalho à distância, o trabalho em casa, né? Como eu disse, antes da reforma trabalhista, já era comum o home office, mas como a gente não tinha norma, não tinha nenhuma regra escrita, os grandes problemas que se tinham no home office eram jornada de trabalho. Então, como o empregador não consegue fiscalizar o horário de trabalho do empregado, o empregado podia alegar horas extras. Eu trabalho 12 horas por dia. E aí ficava a palavra de um contra a palavra de outro, né? Você tinha questões de ergonomia, de medicina e segurança, né? Porque o empregado fica lá trabalhando todo, né? Eu trabalho assim quando estou no home office, não conto para ninguém, né? Mas todo ali não ergonômico, né? E aí desenvolve desenvolve alguma doença profissional, né? E o terceiro, a responsabilidade pelas despesas. Quem que vai me dar o computador? Quem que vai me pagar a internet, a eletricidade, a cadeira, a mesa, enfim, né? Então eram essas questões ali que existiam. A reforma trabalhista, como eu falei, em 2017, ela veio regular isso. E ela diz, olha, o home office precisa ser combinado por escrito. Então, tem que ser por escrito, obrigatoriamente. Você vai fazer um aditivo ao contrato de trabalho por escrito. E nesse documento você vai resolver essas questões. Primeiro, quem está em home office não tem controle de jornada, portanto, não tem hora extra, né? Então, passa a ser uma nova exceção ao controle de jornada. Da mesma maneira que é o cargo de confiança ou a atividade externa. Então, agora, home office também não controla a jornada, né? Quem trabalha majoritariamente, a lei fala em preponderante, né? A pessoa que está no home office 1 dia, 2 dias na semana, ela continua a vida normal, ok? Agora, eu imagino que quase todos nós, ou a maioria de nós, estejamos preponderantemente em home office, né? Então, sim, se aplica. Então, não tem jornada de trabalho. A Joelma está dizendo que não consegue ouvir. Joelma, talvez eu que ativo o áudio aqui. Acho que se deve ser alguma questão de configuração aí no seu computador. As questões de despesas, né? Então esse acordo tem que dizer quem é que vai ser responsável pelas despesas. Então, quem vai fornecer o laptop, o empregador, o empregado, quem vai arcar, a empresa vai pagar alguma coisa com relação à internet do empregado, à eletricidade, né? A gente tem visto que a maioria das empresas estão optando por não fazer nenhum ressarcimento neste momento, até porque é algo que tende é temporário, né? Daqui a um tempo, quando acabar, esperamos que rápido, todo mundo vai voltar à vida normal. Então, e todo mundo já tinha ali, o gasto é meio marginal, né? O custo é pequeno, né? Então, eu acho que é possível a gente colocar nesse documento que não vai haver, nesse primeiro momento, nenhum compartilhamento, reembolso de despesa. As pessoas já têm os seus planos de tecnologia. E, por fim, as questões de saúde e segurança, o que a lei diz é que precisa treinar o empregado. Então, você precisa dar orientações, né? Olha, você precisa sentar da maneira adequada, você precisa manter a coluna ereta, você precisa fazer alongamento, você precisa manter o punho né, na altura da mesa, enfim, passar as orientações lá que o seu pessoal dissipa, seu pessoal de saúde e segurança, médico do trabalho, orienta. Então, são esses 3 pontos, as horas extras, e eu já vi que a Ariana aqui pergunta, né? Como fica a questão de hora extras para as pessoas que possuem relógio de ponto remoto? Desconsidera? A princípio, Ariana, se a pessoa está em home office de maneira preponderante, que é o caso neste momento, ela passa a não ter mais o relógio remoto. Então, teoricamente, você vai, por este aditivo ao contrato de trabalho, dizer que enquanto ela estiver no trabalho remoto, ela não vai bater ponto, nem remotamente. Okay? Essa é a ideia. Óbvio que tem situações, eu já conversei com alguns clientes semana passada que precisam bater o ponto, que precisam pagar hora extra, enfim. Então questões excepcionais a gente pode até depois, se for o caso, endereçar separadamente, mas como regra não bate ponto e, portanto, não tem horas extras. Ok? E aí você vai colocar, então, nesse contrato que ele não tem horas extras, vai explicar para ele, ou dar uma cartilha, dar vídeos online, olha, assista aqui no Instagram, no YouTube, regras de ergonomia, ok? E as questões de
de despesas, se você for o caso, for fazer alguma indenização, ressarcimento, alguma coisa, isso não tem natureza salarial. Você vai colocar lá quanto você vai ressarcir, se é um valor fixo, é um percentual, tá? O João Paulo pergunta, eu posso aplicar um material de ginástica laboral a este colaborador em casa? Eu imagino que a pergunta é fazer ginástica laboral, alguma coisa meio online. Sim, deve, na verdade, né? Quanto mais você se preocupar e tiver evidências de que você se preocupou com a saúde, com a ergonomia desse trabalhador, melhor, ok? Então é isso. E aí, isso já existia, tá? Então, desde 2017, isso já existia. Qual que era a questão? A questão é que, pela legislação anterior, pela reforma trabalhista, isso precisava ser feito em até 15 dias antes da mudança do físico para o home office, ok? Então, e não dá tempo, né? A gente, assim, foi meio a toque de caixa. Do dia para a noite, todo mundo correu pro home office e não teve esse contrato 15 dias antes. A medida provisória que o Bolsonaro editou na semana passada diz que agora pode fazer essa alteração com 48 horas de antecedência, né? E mais, então, assim, a comunicação da migração para o home office ou para retorno, na hora que o seu trabalhador for retornar para o trabalho normal, você pode avisar com 48 horas de antecedência, não mais 15 dias, ok? E este contrato, a medida provisória permitiu que você assine em até 30 dias a contar do início do home office. Então, você não precisa mais assinar antes. Se você não assinou esse contrato ainda, e muita gente não assinou, fique tranquilo, você está dentro da lei, você tem até 30 dias a contar do home office para assinar, ok? Eu vi que tem algumas perguntas aqui, eu vou só evoluir um pouquinho e a gente já eu volto nas perguntas, tá? A medida provisória do Bolsonaro, ela também, mas fiquem à vontade, podem ir colocando as perguntas aí, depois eu respondo todas de uma vez. Ela permite antecipação de férias. Isso já era algo que eventualmente a gente fazia, né? Dar férias para quem não tem direito a férias, basicamente isso. O empregado ainda não completou o período aquisitivo, né? E a gente dava famosas férias informais e depois abatia lá na frente, né? Agora não precisa mais ser informal. A medida provisória permite que se dê as férias efetivamente no papel, vai dar as férias, o empregado vai sair formalmente de férias, mesmo se ele não tiver direito às férias. E aí lá na frente, quando ele tiver o direito, ele não vai gozar porque ele já compensou, ok? Isso tem que ser feito por escrito, vai comunicar ao empregado. A lei permite, inclusive agora, essa medida provisória, que essa comunicação seja online, pode ser um e-mail, um WhatsApp, tá? Com 48 horas de antecedência, avisa, olha, você está saindo de férias, o empregador que decide quando é as férias, a gente tem essa dúvida, né? Quem decide quem sai de férias é o empregado ou o empregador? É o empregador, sempre foi, ok? E continua sendo. Quem vai sair, o empregador comunica, olha, você está de férias no período de tanto a tanto. No mínimo 5 dias, período de férias, e o máximo, a princípio, assim, a lei não fala em máximo, né? Eu estou entendendo, se ela permite que você dê férias, inclusive de períodos não vencidos, eu estou entendendo que não tem limite, né? Óbvio que também ninguém vai querer sair dando férias, vou dar 90 dias de férias, pode até dar. O problema é que você está dando férias dos próximos 3 anos, e aí esse empregado vai ficar 3 anos sem tirar férias. Primeiro, ele pode questionar a legalidade disso, né? Olha, porque agora eu vou ter que trabalhar 3 anos, isso é ilegal, é inconstitucional, questionar a validade dessa medida provisória, mas acho que o principal não é nem esse. O principal é se você demite esse empregado nesse meio do caminho, você deu de brinde, né? Eu não vejo muito como você descontar essas férias dadas. Então, imagino que dá aí um período, 2 no máximo, de férias, ok? É isso. Então, hoje se pode antecipar as férias individuais mesmo para quem não tem férias. Férias coletivas. Férias coletivas é algo que já existia antes, né? Já sempre existiu, mas a gente tinha que comunicar o sindicato e a Superintendência Regional do Trabalho, a fiscalização do trabalho, com 15 dias de antecedência. Então, também meio que te dava ali uma certa engessada para operacionalizar as férias coletivas, né? Agora, com essa medida provisória que saiu na semana passada, também não precisa comunicar ao sindicato. Então, a lei, essa medida provisória alterou a CLT e excluiu a necessidade de se comunicar ao sindicato para a concessão de férias coletivas. Então, você pode, basicamente, antecipar férias individuais ou dar férias coletivas para um grupo de trabalhadores de uma determinada área ou para todos os trabalhadores da empresa, mesmo sem comunicar o sindicato e o Ministério do Trabalho, também com 48 horas de antecedência. Ok? Um outro ponto que também foi criado pela medida provisória é antecipação de feriados. Só que é meio que uma ficção, né? A gente sabe que trabalhar em feriado é dia de folga,
né? Então, trabalhar em feriado, estou vendo as perguntas, fiquem à vontade, vão mandando, já respondo na sequência, tá? Trabalhar em feriado, a pessoa está fazendo hora extras. Feriado é dia de folga, é descanso remunerado, né? Se trabalhar em feriado, o empregado ele tem direito a receber o pagamento em dobro, ok? O que a medida provisória fez? A medida provisória está fazendo uma ficção de que, como se houvesse uma inversão do calendário. Então, ele permite que você antecipe o feriado. Por exemplo, 7 de setembro é feriado. Então, imaginemos que em 7 de setembro já vai estar tudo resolvido, pandemia acabada, vida normal na sua empresa. O que você faz? Como se eventualmente você tem mão de obra ociosa agora, você comunica o empregado que hoje, dia 30, 29 e 30, né? 30 de março, 30, é 7 de setembro. Estou antecipando o feriado de 7 de setembro para hoje. Então, você está de folga, bom feriado. Não trabalha, a pessoa já não está trabalhando porque ela está ociosa, você está formalizando que, na verdade, hoje é 7 de setembro. Você está descansando 7 de setembro. Quando chegar lá na frente, em que a vida já vai ter voltado ao normal, no dia 7 de setembro ele pode trabalhar, porque ele já compensou, ele já descansou hoje, ele pode trabalhar e aí não vai ter que fazer a remuneração como horas extras. Essa é a ideia. Então, você pode antecipar feriados futuros. Também a lei não fala em limite, também acho que não faz um certo sentido você ficar antecipando muito, mas os feriados aí, pelo menos deste ano, não vejo por que não fazê-lo, né? Tá lá na medida provisória. Desde que não sejam feriados religiosos, né? Então, Páscoa, Natal, enfim, feriados religiosos precisam de anuência do empregado, tá? Mas se o empregado concordar por escrito, e também vale aí um WhatsApp, um e-mail, também pode antecipar esse feriado. Ok? Banco de horas. Banco de horas é algo que já existia também. As empresas já faziam banco de horas, mas a medida provisória que saiu na semana passada flexibilizou um pouquinho. Por quê? Antes, até a semana passada, era possível banco de horas de duas formas. Ou banco de horas com participação do sindicato. Então, para quem não sabe, banco de horas é você fazer hora extra e aí, ao invés de pagar as horas extras, é um banco, você compensa. Então, o dia que você trabalhar mais, te dê um crédito para você trabalhar menos no outro dia. E o dia que você trabalhar menos, dê um crédito para o empregador para você trabalhar mais no outro dia. Faz horas extras lá na frente para compensar a folga de hoje, né? E vice-versa. Antes, a gente tinha opção com o sindicato, e aí essa compensação a mais ou a menos podia acontecer em até um ano, ok? Ou sem sindicato, e essa compensação podia acontecer em até 6 meses. Tá certo? Então, era essa a alternativa que você tinha. Já podia fazer com o sindicato, compensava para mais ou para menos em até um ano, ou sem o sindicato, compensava em até 6 meses. Agora, a reforma trabalhista, a medida provisória permite que se faça essa compensação sem anuência do sindicato, basta o acordo individual com o trabalhador, ok? Para compensar em até 1 ano e meio, 18 meses, tá certo? Então, agora você tem 18 meses, que faz um certo sentido, porque se a gente fosse fazer um acordo individual com o trabalhador sem o sindicato, compensar em 6 meses, talvez o volume de horas não trabalhadas agora, a gente não teria tanta demanda para compensar tudo em 6 meses, né? Então, por isso, a medida provisória permite que se compense em até 1 ano e meio. Ou seja, o período, se a gente implementar um banco de horas, o período não trabalhado nesses dias agora de pandemia, a gente pode fazer hora extra em até 1 ano e meio para compensar. Essa é a ideia, ele não precisa pagar hora extra porque ele está compensando hora descansada, ok? Suspensão de obrigações em segurança e saúde do trabalho. Aqui, na verdade, a gente não tem um ganho muito econômico, né? A gente vê que nos anteriores a gente tem ali um certo fôlego econômico para lidar com a força de trabalho. Aqui, a gente tem, basicamente, uma facilidade operacional, né? Então, a medida provisória que saiu na semana passada flexibiliza algumas obrigações de saúde e segurança. Como assim? Exames médicos. Então, a gente tem, quem já foi empregado ou é empregado, já fez. Quem tem empregados, o pessoal de RH faz os exames admissionais. Você vai contratar alguém, você precisa fazer um exame médico nessa pessoa. Periodicamente, o empregado também precisa ser sujeito a exames periódicos. E ao final do contrato de trabalho, é o exame demissional, ok? Além disso, as NRs, e aí cada uma dependendo da atividade econômica da sua empresa, as NRs, as normas regulamentadoras, estabelecem treinamentos que os empregados precisam fazer de tempos em tempos, né? Especialmente o pessoal de indústria tem lá bastante treinamento obrigatório. O que a medida provisória diz
Esses exames admissionais e periódicos estão suspensos e podem ser realizados em até 60 dias após o término da calamidade pública. Então, se você contratar um empregado hoje, ou se você contratar um empregado nos próximos meses, enquanto for oficialmente reconhecida pelo governo uma situação de calamidade pública, esse empregado não precisa fazer o exame admissional agora. Ele vai fazer o exame admissional em até 6 meses após o término da calamidade pública. Até porque a gente tem dificuldade aí de encontrar os consultórios dos médicos do trabalho abertos, né? Apesar de médico ser atividade essencial. Então, a gente teoricamente encontra, né? Mas tem uma certa dificuldade. Então, é isso. Esses exames ficariam suspensos. Agora, a critério do médico do trabalho. Então, o médico responsável pelo PCMSO da sua empresa que vai ser o responsável para dizer se a sua atividade permite ou não, né? A lei dá a faculdade de se suspender, de se adiar, mas fica a critério do médico. Então, não faça isso por conta própria. Converse com o médico do trabalho responsável pelo PCMSO da sua empresa e verifique se ele entende que os exames podem ficar suspensos. Se não puder ficar suspenso, a gente vai ter que encontrar aí um médico do trabalho que faça esse exame, que viabilize para você. Não sei te dizer se ele vai viabilizar online ou se ele vai, como é uma questão médica, imagino que ele vai atividade essencial, né? Imagino que ele deve fazer o exame fisicamente, ok? Da mesma forma, a ANR permite que estes treinamentos que eu falei periódicos sejam feitos também a posteriori, ou seja, ele vai fazer lá no final da pandemia até 90 dias. Então, você está permitido que você faça a critério também do médico, né? Os treinamentos ficam suspensos e aí faz lá na frente ou, quando possível, se fazer online, ok? É isso. Me perguntaram, mas o exame de quem tem atividade de risco ou o exame demissional que não foi suspenso? Aí vai ter que avaliar com o médico do trabalho como vai fazer, né? Se ele vai fazer remotamente, se vai fazer, enfim, como eu falei, a atividade essencial precisaria, em tese, ter o médico disponível para fazer, tá bom? E aí vou só falar aqui do FGTS, aí eu vi que tem bastante pergunta antes de ir para o próximo slide. Por fim, a última medida, essa aqui é bem interessante. Isso aqui, na verdade, o governo ele deu um fôlego de fluxo de caixa, né? Financiando o fundo de garantia para você. Como assim? A gente sabe que o FGTS é um encargo, é um direito trabalhista que as empresas recolhem sob força de pagamento na alíquota de 8% sobre o valor da remuneração. Então, mensalmente, toda a remuneração que você pagar para o seu empregado, no mês seguinte você tem que pagar 8% daquela remuneração, né? Isso acontece todos os meses, se paga 8% sobre a remuneração do mês anterior. O que o Bolsonaro, a medida provisória, fez foi, como eu te falei, te dar um fôlego de caixa. Então, o FGTS devido nos meses de abril, maio, junho, como eu falei, é sempre pago no mês anterior. Então, o da remuneração de março, você vai pagar em abril. O da remuneração de abril, você vai pagar em maio. O da remuneração de maio, você vai pagar em junho, né? Então, o FGTS, que você ia botar a mão no bolso em abril, maio e junho, né? Ele permitiu que você faça o pagamento em até 6 parcelas. Então, o que você pagaria em 3 parcelas em abril, maio e junho, a lei permite que agora você faça o pagamento em até 6 parcelas a contar de julho. Julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Ok? Então, ele não diminuiu, não isentou, não aconteceu nada. Ele simplesmente permitiu que você jogue lá para frente e pague em mais parcelas. Ele financiou sem juros. Isso não tem encargos, não tem juros, não tem multa, não tem nada. Tá? Então, o governo está financiando para você 8% da sua folha de pagamento. Tá bom? Como que faz isso? Você precisa fazer a opção até 20 de junho pela GFIP. Na verdade, deve sair em breve um decreto, enfim, uma regulamentação, uma portaria, alguma coisa regulamentando isso. Deve estar para sair nos próximos dias. Mas o que a lei diz é que até 20 de junho você tem que fazer a opção pela GFIP desse parcelamento. Se você fizer essa opção, aí sim ele entra automaticamente no parcelamento. Se o empregado é demitido, então você está pagando lá até dezembro, né? Se a qualquer momento, até dezembro, você rescindiu o contrato de trabalho desse empregado, o financiamento acabou, as parcelas pendentes vencem antecipadamente e é tudo devido junto com a rescisão, ok? É isso. Deixa eu ver aqui as perguntas que temos até o momento. Cadê? Perguntas. Vamos lá.
Nossa, quanta pergunta. Vamos ver. Aqui. Muito bem. Como fica a questão da hora extra para pessoas que possuem relógio remoto? Eu já respondi. Banco de horas pode ser convertido em férias? Não. Banco de horas é banco de horas. Férias é férias, né? Mesmo nessa situação atípica temporária, teria que aditar o contrato? Sim, o banco de horas precisa aditar o contrato mesmo nessa situação atípica. A única alternativa, a única flexibilidade que você tem é que agora não precisa aditar antes. Você pode aditar em até 30 dias, mas precisa, tá? E é importante que faça isso. Eu posso aplicar um material de ginástica laboral a este colaborador em casa? Sim, já dissemos, né? Deve ser feito mediante aditivo ao contrato de trabalho ou mediante acordo individual como citado no EP? É a mesma coisa, tá? São maneiras diferentes de dizer a mesma coisa. Mesmo nessa situação atípica temporária, tem que aditar o contrato? Sim, já dissemos. A empresa não quiser correr o risco de marcar a jornada no home office, ela pode utilizar o banco de horas ao invés de pagar as horas extras? Olha, eu penso da seguinte forma, não sei se vocês entenderam a pergunta da Vanessa. A Vanessa pergunta, se ao invés de não marcar a jornada, porque eu disse que o empregado no home office, ele está isento do controle de jornada, você não precisa fiscalizar a jornada e, portanto, ele não tem direito a hora extra. Se ao invés de eu fazer dessa forma, eu optar por dar banco de horas, pode. Eu não vejo impedimento. Né? Agora, qual que é o problema? É a mesma coisa que o empregado, o cargo de confiança. O empregado o gerente, né, o diretor, ele tem cargo de confiança. Ele precisa bater ponto? Não. Ele tem direito a hora extra? Não. Ele pode trabalhar 12 horas por dia que ele não tem direito a hora extra. Tem banco de horas? Não. Simplesmente não é uma questão para esse empregado cargo de confiança. Para o home office é a mesma coisa. Então, quando a gente estabelece no home office que não tem jornada, não tem controle, é isso. Ele pode trabalhar 12 horas, como ele pode trabalhar 5 horas, né? Não tem controle. Então, você não vai fiscalizar pelo número de horas trabalhadas, você vai fiscalizar pelo trabalho, pelas entregas, né? É isso. Então, se ele trabalhar 20 horas, 12 horas, ele não tem horas extras. Tudo bem? Como você também não pode descontar se ele trabalhar menos, porque você não está fiscalizando. A partir do momento em que você opta por controlar a jornada desse trabalhador, seja o home office, seja o diretor, o que acontece? Você deu uma situação mais vantajosa para o trabalhador. Então, você passa a ser obrigado a pagar horas extras ou colocar no banco de horas. Aí, tanto faz. Então, qual que é o problema? O problema é que no home office, você pode fazer isso? Posso, então, controlar a jornada remotamente ou de alguma maneira, por e-mail, enfim. Não sei se vocês viram, uma empresa, acho que americana, ela criou telas aqui no Zoom, e aí os empregados todos, às 8 da manhã, porque a reunião aqui pode, para quem é assinante do Zoom, ela pode durar até 24 horas. Então, ele abre a sala às 8 da manhã, todos os trabalhadores têm que entrar na frente do computador e ele fica ali fiscalizando. Pode, não tem problema. Qual que é o problema? O problema é que, a partir do momento em que você fiscalizou a jornada de trabalho, você abriu mão dessa excepcionalidade da não fiscalização de jornada, você tem que pagar hora extra. E aí, esse que é o ponto. Se você está lá controlando no Zoom, tudo bem, você sabe ali se o empregado está. Agora, e se você desligou a tela do Zoom e ele fala, mas eu continuei trabalhando? Você não estava vendo, eu continuei trabalhando. Fica a sua palavra contra dele e a gente sabe que no direito do trabalho, quando tem dúvida, a justiça pende para o lado do empregado. Então, ou seja, fiscalizar a jornada, dar home office ou pagar hora extra, não te resolve o problema, porque o empregado ele vai poder alegar que ele continuou trabalhando. Óbvio que ele vai ter que provar, mas ele prova por um e-mail, enfim, de alguma outra maneira. Tá? Então, é isso. Pode, respondendo a pergunta da Vanessa, posso fazer banco de horas? Pode, mas talvez você corra risco de ter que o empregado colocar mais horas do que efetivamente ele trabalhou, ok? Como funciona a questão da remuneração das férias? Pagamento proporcional? Ótima pergunta, Jorge, eu esqueci de falar isso. O pagamento das férias é feito, via de regra, férias são pagas antes. Né? O empregado ele sai de férias e ele já recebeu a remuneração de férias. Né? A medida provisória agora permite que seja feito o pagamento depois. Como assim? Então, não paga mais as férias antes. Você comunica o empregado que ele está saindo de férias com 48 horas de antecedência. Okay? E o pagamento das férias, basicamente, é o salário do período de férias. Se ele tirou 10 dias de férias, ele vai receber o salário equivalente àqueles 10 dias. Certo? E mais um terço. Né? A férias é o salário mais um terço. Então, o salário, a remuneração simples, o salário das férias pode ser pago até o 5º dia útil do mês posterior ao do início das férias.
Então, veja, não paga mais antes. Você paga até o 5º dia útil do mês subsequente ao mês de início das férias, ok? E 1/3, isso é a remuneração das férias. O adicional de 1/3 paga até o 13º. Você ganhou um fôlego para pagar também até dezembro, ok? Férias pode ser antecipada para o estagiário? Olha, Claudineia, a lei não fala das férias do estagiário, tá? Aí a gente entra naquela questão que eu falei no começo da criatividade. Me parece que sim, né? Eu acho que é defensável que você faça isso, tá? Mas aí a gente está sendo criativo, por isso que eu falei. Então vamos fazer de boa fé, etc. É isso. Férias já programadas, ou seja, não foram devido ao cenário, a empresa, considerando o cenário crítico, tem a opção de seguir com pagamento no prazo? Sim. A medida provisória, ela diz que todas essas regras, elas se aplicam a medidas já tomadas nos 30 dias anteriores, ok? Então, férias que já tinham sido comunicadas antes, nos 30 dias anteriores, vale, em tese, o que está na medida provisória. Renato, pode falar um pouco sobre o conceito de fornecimento de vale alimentação ou refeição para quem está em casa? Sim. Vale transporte é devido para quem está se locomovendo residência-trabalho, trabalho-residência. Se a pessoa está em casa, ela não tem direito a vale transporte, tá? Isso não tem a menor dúvida. Imediatamente você pode suspender o vale transporte de quem está em home office. Se eventualmente ele precisar ir para o escritório algum dia, aí você tem que pagar desse dia. O vale transporte ele só é devido se o empregado usa transporte público para ir para o trabalho e voltar, ok? Todos os outros benefícios, vale refeição, vale alimentação, plano de saúde, qualquer outro benefício, a princípio a regra é manter. O empregado está trabalhando, ele está se alimentando, ele não vai comer lá no restaurante, mas ele pode pedir o iFood, que está funcionando. Então, todos os outros benefícios, em tese, estão válidos, ok? A gente vai falar disso agora no próximo slide, negociar com o sindicato, olha, mas agora é mais barato, enfim, ele pode comer em casa, então você vai ter que negociar com o sindicato para reduzir esses direitos, tá? As férias coletivas. A lei diz, o Alexandre pergunta o prazo de férias, né, das férias coletivas. A lei diz que, a medida provisória diz que não se aplicam neste período as limitações de tempo de férias. Então, a princípio, também está liberado menos de 10 dias ou mais de 30 dias. Na questão do feriado, o empregado pode exigir o recebimento de extras referente ao feriado posteriormente? Olha, Ingrid, ele não pode exigir, ele pode pedir, ele pode dizer que ele não concorda, que ele foi forçado a aceitar, especialmente se for um feriado religioso, ele pode alegar que esta lei é inconstitucional, e aí vai depender da interpretação do Poder Judiciário, tá? E também vai depender, como eu falei, é uma medida provisória, então temos que ficar atentos. Mas, a princípio, você tem aí uma medida provisória com força de lei que te dá a defesa. Você não estaria fazendo nada abusivo, ilegal. Tá? Tem aqui fundamento. Eu devo continuar respeitando a questão de não conceder férias com 40 horas de antecedência de TSR ou feriado? Sim, a princípio não muda essa questão. As férias não podem iniciar ainda nos 48 horas antes do dia de folga. Vale, tudo isso que eu estou falando vale para a pergunta do Ricardo, se vale para doméstico. Sim, tudo isso vale para doméstico. Para os empregados que a empresa paga horas extras, essas horas extras serão para pagar o banco de horas? Para os empregados que a empresa paga hora extra, essas horas extras serão para pagar o banco de horas? Não sei se eu entendi a sua pergunta, Sandra. Banco de horas é alternativa de hora extra. Não, perdão. Hora extra, o empregado trabalhou mais de 8 horas por dia. Se ele trabalhou mais de 8 horas por dia, isso dá direito a ele receber remuneração de horas extras. Então, ele tem direito ao recebimento financeiro monetário de horas extras. Alternativamente, ao invés de pagar as horas extras, você pode conceder o banco de horas. Então, é ou uma coisa ou outra. Ou ele recebe uma remuneração adicional pelas horas extras, ou ele tem as folgas do banco de horas, ok? 6 meses ou 60 dias após, os exames deverão retornar 6 meses ou 60 dias após o término da calamidade pública. Os exames devem ser feitos em até 60 dias após o término da calamidade pública e os treinamentos em até 90 dias. O exame demissional para um funcionário que está em quarentena fora do país. Olha, a gente vai ter que ver isso com o médico do trabalho. É uma questão bem técnica, não saberia te dizer agora de pronto. Tá? É possível fazer o exame clínico via telemedicina? Se o médico responsável pelo seu PCMSO dizer que sim, sim. Ok? A Ingrid pergunta, e o demissional? O demissional, a princípio, continua sendo feito. É necessário que seja feito. Tá? Aí vai ter que, como a gente falou, ou telemedicina, como a gente está fazendo aqui, ou o médico do trabalho vai ter que te indicar
como fazer. Não suspender o demissional, tem que o demissional continua. Eu tenho dúvida a respeito do exame demissional. O exame demissional continua sendo feito, gente. Vai ter que fazer, e aí é o médico do trabalho que vai te dar a resposta, se vai fazer online, se vai encontrar alguém para fazer, tá? Muito bem, parará, parará. Em caso de rescisão é tudo devido, apenas parte do empregado demitido. Em caso de rescisão, o FGTS antecipa só de quem foi demitido. O resto continua lá pendente, tá? A Francine pergunta, como ficam os juros do FGTS para o empregado? Olha, Francine, boa pergunta. A lei não fala disso, né? Então, a princípio, o empregado ele está te ajudando. Na verdade, o governo está financiando, mas o empregado também está financiando, porque ele está deixando ele de ter o rendimento na conta do FGTS dele durante esse período, tá? A princípio, me parece ser isso, salvo se sair alguma coisa na regulamentação, tá? Parará, parará. Reduzir salário, já vou falar já. Muito bem. Bom, agora a gente passa, então, aqui, para as medidas que dependem do sindicato, tá? Algumas dessas medidas já existiam antes da pandemia e da medida provisória. Algumas foram tratadas aí, a gente vai falar disso na medida provisória, inclusive uma delas caiu rapidamente, tá? Como eu falei, são medidas que dependem do sindicato, são medidas mais amargas, veja, a gente está falando de redução de salário, suspensão de contrato, redução de jornada, demissão voluntária, etc. Então, são medidas mais amargas e até por isso é importante que o sindicato participe, tá? A primeira questão, primeiro ponto é suspensão do contrato de trabalho para a realização de cursos de qualificação profissional. Isso, gente, já existia antes da pandemia. Em 2008, na crise financeira, foi muito utilizado. Em 2014 foi utilizado. Em 2001, quando teve a queda das Torres Gêmeas, foi utilizado. Enfim, é uma alternativa que já existe já há algum tempo, né? A medida provisória do Bolsonaro, que foi editada na semana passada, fala desse tema de suspensão, né? Foi bem abordado bastante pela mídia, suspensão do contrato de trabalho. Porém, o que a medida provisória fez, a única alteração que a medida provisória fez foi excluir a participação do sindicato. Então, veja, a lei, a CLT, já permite que se faça a suspensão do contrato de trabalho sem remuneração. Suspende o contrato de trabalho, o empregado não trabalha e não recebe, ok? Isso já é possível, já era possível, sempre foi, com anuência do sindicato, ok? A medida provisória veio e falou, não precisa da participação do sindicato, tá? E aí, rapidamente, do domingo para segunda, o próprio Bolsonaro foi lá no Twitter dele e falou, vou determinar a revogação desse artigo, determinou e acabou. Então, o que tinha na medida provisória, que era a possibilidade da suspensão do contrato sem o sindicato, caiu. Então, voltamos ao patamar que já tínhamos antes, que era a suspensão do contrato de trabalho com o sindicato, ok? E como que funciona isso? Primeiro, precisa do sindicato, então não é algo que você possa fazer, vou suspender os contratos de trabalho e não pagar salário. Isso não é recomendado que você faça, né? Você teria que fazer com o sindicato, e aí você vai suspender o contrato de trabalho obrigatoriamente durante essa suspensão, que pode ser de até 5 meses, o empregador tem que bancar, tem que financiar um curso de qualificação profissional para o empregado, um treinamento, um curso de qualificação, a lei não fala qual, tá? Eu penso, um curso de inglês, um curso técnico, enfim, um curso de qualificação. Por quê? Mas como assim? Suspender o contrato, não está pagando salário e faz uma qualificação. A ideia é a seguinte, se chegamos neste ponto de suspender o contrato sem salário, significa que a coisa está complicada, né? Assim, é uma crise grave para você ter que suspender o trabalho sem salário. Se estamos numa crise, se o empregador vai se beneficiar de suspender o contrato e não pagar salário, nada mais justo, é o que entende a lei, que o empregador pague um curso para que esse empregado se qualifique mais. Né? Por quê? Porque se está nessa situação, pode ser que isso se agrave e que no futuro próximo esse empregado seja demitido. Okay? Então, se ele for demitido, pelo menos durante esse período de suspensão que ele ficou sem o salário, ele se qualificou e aí, quem sabe, ele consegue um curso, consegue uma recolocação mais rápido. É essa a ideia, tá? Então precisa
da anuência do sindicato, suspensão do contrato por até 5 meses, obrigatoriamente o empregador faz banca um curso de qualificação profissional com a duração desse período. Aqui, veja, a gente vai ter que ser criativo, aquela criatividade que eu falei no começo. Como é que eu vou dar um curso se está tudo fechado? Vamos ter que pensar em cursos online, né? Óbvio que o sindicato vai ter que participar nisso com você ali, porque precisa da anuência dele, né? E o ponto importante é o seguinte, é aqui que eu falo da criatividade da boa-fé, né? Veja, é uma medida polêmica? É uma medida polêmica. É uma medida amarga? É uma medida amarga. Você vai suspender, a pessoa vai ficar sem remuneração. Mas a lei permite que o empregador, forneça uma bolsa, uma remuneração de qualquer valor por empregado, ok? Que vai ser combinada nesse acordo com o sindicato. Então, no acordo com o sindicato, você vai suspender o contrato, bota o empregado para fazer um curso e combina. Olha, sindicato, o empregado também precisa concordar, tá? Com tudo. Empregado, eu vou te pagar uma bolsa que não tem natureza salarial. Isso é importante. Então, o que isso quer dizer? Ela é uma medida amarga, mas ela pode não ser tão amarga se o empregador fornecer uma bolsa que permita que o empregado sobreviva, especialmente nesse momento grave que a gente está passando. E vou dar um exemplo, porque isso pode ser interessante. Imagina só, o empregado ganha um salário de R$5.000, ok? A gente sabe que o empregado não bota R$5.000 no bolso, que ele paga INSS e ele paga imposto de renda. Então, para fazer uma conta de padaria, já que advogado é ruim de matemática, vou fazer uma conta simbólica, né? Só para exemplificar, de 3 mil. Então, o salário dele é 5, mas, na verdade, tirados os encargos e os impostos, ele põe no bolso 3. Ok? Salário 5, ele põe no bolso 3. Só que você, empregador, não paga nem 5 nem 3, você paga quase 10. Porque você paga encargo, você paga FGTS, você paga INSS, você paga reflexo em férias, reflexo em 13º, você paga insalubridade, você paga periculosidade, você paga um monte de coisa, né? Então, veja, o salário do empregado é 5, ele, na verdade, põe no bolso 3 e você paga 10. Né? O que essa suspensão do contrato permite? Que você pague para ele uma bolsa de qualquer valor que você vai combinar com o sindicato que não tem natureza salarial. Então, você pode, por exemplo, pagar uma bolsa, vai pôr lá no acordo, neste exemplo que eu estou dando, você vai pagar uma bolsa de 3. Então, veja, qual que é o prejuízo financeiro que o empregado vai ter? Nenhum. Por quê? Porque esses 3 não são salário. Se não são salário, não tem nenhum encargo, não tem imposto, não tem encargo, não tem nada. Então, veja, é possível suspender o contrato mantendo uma bolsa para o empregado sem que ele tenha um prejuízo financeiro e com uma bela economia para a empresa. Ah, Renato, mas ainda assim não consigo porque meu faturamento zerou. Ok, então paga 2. Paga 1, paga 1,5, enfim. É possível que você tenha uma economia significativa e ainda assim mantenha o sustento do trabalhador, ok? E benefícios devem ser mantidos nesse período, tá? Então é isso. Então acho que assim, precisa do sindicato, é importante ter o sindicato do seu lado e pensar em alternativas criativas, tá bom? Vi que tem perguntas, vou adiante aqui nas outras alternativas e volto já nas perguntas. Programa de demissão voluntária. Bom, não precisa vir um advogado trabalhista falar para você que na crise você pode demitir, certo? Na verdade, o que eu quero falar para você é o contrário. A gente está tentando aqui pensar em alternativas para não demitir. Eu acho que essa é a ideia, né? Agora, pode ser que isso seja que não tem outra alternativa, que a gente precise demitir. Então, primeiro ponto é o seguinte. Demissão, vamos pensar numa simples demissão. Esquece o plano de demissão voluntária. Eu vou chegar lá já. Demissão, vou demitir. Vou pagar as verbas rescisórias, tudo bonitinho, ok? Muito bem. Até 2017, reforma trabalhista do Michel Temer, até 2017, para você demitir em massa, demitir coletivamente, e a lei não falava o que era uma demissão coletiva, 10, 15, 20, todo mundo, uma filial, é subjetivo, tá? Demissões em massa precisavam de negociação sindical. Você precisava sentar com o sindicato, avisar o sindicato, vou fechar a empresa, eu vou demitir todo mundo, vou fechar aquela filial, vou demitir 10 empregados, enfim. Você precisava sentar com o sindicato e negociar. E via de regra, o sindicato te pedia alguma coisa em troca. Falava, tá bom, então vamos manter o plano de saúde para esses empregados, vamos pagar um bônus adicional para esses empregados, enfim. Ou vamos garantir que você não vai demitir os que ficaram por um período X. O sindicato negociava com você, ok? Se você não negociasse com o sindicato, a Justiça do Trabalho entendia que a sua demissão era nula e ele mandava você contratar todo mundo, até você negociar com o sindicato. Isso era o que entendia a jurisprudência, ou seja, não tinha lei, mas era o entendimento dos tribunais sobre isso, tá? Consolidado.
inclusive no Tribunal Superior do Trabalho. Não tinha a menor dúvida que era isso que você tinha que fazer. Demissões coletivas, até 2017, precisava negociação com o sindicato. Muito bem. A partir de 2017, a reforma trabalhista, a CLT, a reforma trabalhista alterou a CLT para dizer que demissões coletivas estão liberadas, elas se equiparam a demissões individuais. Ou seja, o que ele diz? Que não precisa negociar com o sindicato. Então, a partir de 17, ficaram liberadas demissões em massa. E a justiça, óbvio que ainda é recente, né? A gente está aí há 3 anos da reforma trabalhista, mas a justiça veio validando isso, né? Houve, sim, algumas ações de sindicato pedindo a nulidade desse artigo da reforma trabalhista, mas, via de regra, o Instagram, acho que... Deixa eu ver se eu consigo colocar de novo aqui no Instagram. Espera lá, gente, só um segundinho. Porque, por algum motivo, acho que ficou muito grande aqui no Instagram. Aqui, ao vivo, pronto. Desculpa. Então, a partir de 2017, passou a ser permitida a demissão em massa, ok? O que acontece? Com a pandemia, em tese, está liberado, tá? A demissão em massa. Agora, já aconteceu, não sei se vocês já viram, eu já recebi na semana passada algumas decisões judiciais de juízes declarando nulas as demissões em massa na pandemia, né? Ainda que a CLT diga que você pode demitir em massa, ok? Então, há risco se você fizer demissões coletivas, ainda que você pague as verbas rescisórias, de essas demissões coletivas serem questionadas no Poder Judiciário pelo sindicato da categoria, ok? Imagino eu, e aí é um pouco de feeling, tá? Imagino eu que se você pagar as verbas rescisórias, se você tiver ali de boa fé, enfim, imagino eu que você tem boas chances de conseguir reverter essa decisão de primeira instância, que declara nulas as suas demissões. Imagino eu que você tem boas chances de revertê-la, mas aí você vai ter um problema, certo? Você vai ter que contratar advogado, vai ter um processo, você vai ter que ir lá recorrer para o tribunal, isso demora, o fórum está fechado, enfim, né? Então, te sugiro que mesmo para fazer, simplesmente, vou demitir, vou pagar as verbas rescisórias, recomendo que você procure o sindicato, ok? Ou saiba que você pode ter questionamento por parte do sindicato, tá bom? Muito bem. E aí, uma alternativa muito boa, se você precisar fazer demissões em massa, é o plano de demissão voluntária, o PDV. Como que é? Você conversa com o sindicato, é um acordo negociado com o sindicato e prevê algum benefício a mais para o trabalhador. Um bônus, um plano. Nesse momento, acho que faz bastante sentido a gente estender plano de saúde. Olha, vamos estender o plano de saúde por 6 meses, enfim, né? Então, é uma possibilidade. Mas, enfim, é o que você combinar com o sindicato. Vou combinar com o sindicato. E a vantagem, outra vantagem do PDV, além de você ter o sindicato do seu lado, então ele não vai questionar as demissões, ele te dá a quitação. Então, esses empregados que aderiram ao PDV, plano de demissão voluntária, para quem não sabe, assim, você estabelece um plano e as pessoas que querem ser demitidas se candidatam. Eu quero ser mandado embora, ele adere ao plano e aí recebe as coisas os direitos que ele teria direito, né? As vantagens que foram acordadas no plano. E aí essas pessoas que aderiram dão quitação ou não podem entrar com ação trabalhista contra você, ok? O ponto negativo é esse, que você precisa fazer um pagamento, né? Assim, é um acordo que pressupõe alguma coisa em troca, né? Não dá para você ter um PDV simplesmente sem dar nenhuma vantagem para o empregado para ele aderir. O sindicato provavelmente não vai topar isso com você, tá? E a outra vantagem é que politicamente, do ponto de vista de clima organizacional, é muito melhor você estabelecer um plano de demissão voluntária para que os empregados se candidatem, quem quiser ser demitido, do que você fazer um corte, né? Então, ele pega melhor, né? Pega menos mal dentro da empresa.
tá? Então é isso, plano de demissão voluntária é uma opção. Mesmo se você não quiser estabelecer um plano de demissão voluntária, se você quiser eleger as cabeças, recomendo fortemente que você fale com o sindicato, especialmente se isso for caracterizar uma demissão coletiva, tá bom? Aí a gente entra nas duas últimas medidas, antes da gente encerrar e aí eu responder as perguntas que faltam, bem mais drásticas, mais amargas, que cortam na carne, que são medidas bem duras, né? Primeira delas, redução de jornada proporcional à redução de salário, né? Também é uma medida que já existe, já tinha uma lei lá desde 1965, se eu não me engano, que permite isso com participação do sindicato. Em momentos de crise, permite lá demissão, redução de jornada com redução de salário, limite de até 25%. E aí tem um prazo máximo de 6 meses, te proíbe de contratar novas pessoas pelo prazo de 6 meses, posteriormente, após o término da redução. Por quê? Porque você está numa crise, você teve uma queda de demanda. Então, se tiver demanda depois, vamos ter que utilizar essas pessoas, elas vão ter que fazer hora extra e vão ganhar dinheiro em cima disso. Essa é a ideia. Tá? Ela é menos amarga do que a próxima, porque é uma redução proporcional do salário à jornada. Ou seja, o empregado ele trabalha 8 horas e ganha um salário mínimo, ele vai reduzir proporcionalmente, perdão, salvo engano, depois eu preciso até confirmar, mas salvo engano o salário mínimo é devido, a gente não pode pagar menos do mínimo, né? Mas o empregado ganha lá R$5.000 e trabalha 8 horas por dia, ele vai trabalhar 6 horas por dia, você faz uma redução proporcional dessas 2 horas no salário dele. Então ele recebe menos, mas ele também trabalha menos, tá? E pode ser por horas diárias ou pode ser dias. Então, olha, ao invés de trabalhar de segunda a sábado, de segunda a sexta, ele vai trabalhar de segunda, terça e quarta e vai folgar quinta, sexta e sábado. E aí vai ter a redução proporcional, tá bom? Essa é a ideia, é uma medida impopular, já existia, isso não foi criado pela pandemia, já existia no ordenamento jurídico, já dependia de anuência do sindicato e continua dependendo, tá bom? E por fim, essa daqui eu acho que é a mais polêmica, todo mundo tem falado disso. O próprio Bolsonaro, de maneira muito imprudente, citou um artigo que fica em cima desse, redução de salário por motivo de força maior. A gente está no artigo 503 da CLT. Depois recomendo que todos, especialmente quem é da área do direito, da área de RH, leia. Procura lá no Google CLT, você encontra, e aí leia o artigo 500, do 499 e adiante, né? Mas o 503 é o que fala de redução. Ali no 500, 501 tal, eles estão falando de motivo de força maior. Motivo de força maior, como a gente disse no começo, uma situação excepcional, imprevista, que gera um impacto drástico nos negócios da empresa, né? Que é o que estamos vivendo. Não há dúvida que o que estamos vivendo é motivo de força maior. Muito bem. Se eu não me engano, o 499, que foi o que o Bolsonaro disse, diz que se você demitir os empregados porque você fechou a empresa, ou melhor, se você demitir os empregados porque o poder público fechou a sua empresa, o poder público tem que pagar metade das verbas rescisórias. E aí o Bolsonaro meio que, vocês sabem que ele está tentando convencer a gente de que é uma boa ideia a gente voltar para a rua para pegar o coronavírus. Então ele disse, olha só, hein, não sei se vocês viram esse vídeo dele. Olha só, hein, fica esperto, hein, o Dória e demais governadores que estão determinando fechamento. Porque tem lá o artigo na CLT que diz que se você fechar a empresa, você tem que pagar 50% das verbas rescisórias, né? O Bolsonaro só esqueceu de dar uma olhada na jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho, que é desde a década de 80, que diz que se o poder público fechar a empresa por uma questão de força maior, por uma questão pensando na sociedade, não é o poder público que está fechando a empresa. O poder público está sendo o agente do fechamento, né? Então, neste caso, o Dória que deu um decreto fechando empresas, não é o poder público que está fechando as empresas, é uma pandemia, é uma questão de saúde pública que está fechando a empresa. O decreto está simplesmente sendo a forma, né? Está sendo um instrumento formal que está determinando o fechamento, mas não é por vontade da empresa, né? O que se entende, a jurisprudência consolidada do tribunal é no sentido de que um ato voluntário, individual do governo que determinou o fechamento da sua empresa, aí sim você pode, né, se for por vontade, por o motivo for causado pelo poder público, aí sim o poder público arca com a metade da indenização, tá? Então não se aplica esse artigo. E aí tem esse outro artigo 503, que está logo na sequência, que diz, olha, ele continua falando de força maior, né? Se tiver motivo de força maior, e aí você tiver prejuízos econômicos comprovados
em virtude deste motivo de força maior, você pode reduzir os salários dos seus empregados em até 25%. É uma medida extrema, você vai reduzir o salário. Veja, ele nem fala, como na anterior, a gente fala de redução proporcional à jornada. Aqui ele está falando força maior. O anterior nem precisa caracterizar a força maior, pode em outras circunstâncias. Esse aqui precisa ser força maior, que é o nosso caso. Não precisa nem reduzir a jornada, se reduzem até 25%. Até 25%. De todo mundo. Se reduzir de um, tem que reduzir de todos. Tá? O ponto interessante aqui, controvertido, é o seguinte. A lei, esse artigo está lá na CLT desde 1943. Não fala em negociação sindical. Veja, é uma situação extrema, né? Força maior, empresa quase quebrando, crise econômica, com prejuízos financeiros. A lei diz, você pode, empregador, unilateralmente vai lá e reduz os salários enquanto durar. Veja, não tem nem limitação de tempo. Enquanto durar essa força maior. Tá? Qual que é o problema? O problema é que isso está lá na CLT desde 1943 e em 1988, a Constituição, que vigora até hoje, diz que qualquer redução salarial depende de anuência do sindicato. Então, tem uma tese bem robusta, defendida por boa parte aí da Justiça do Trabalho, que entende que este artigo foi revogado implicitamente pela Constituição de 88. Ou seja, mesmo ele já estando lá desde 1943, dizendo que o empregador pode reduzir o salário em caso de força maior, mesmo sem anuência do sindicato, como a Constituição, que é hierarquicamente superior e veio depois, em 88, diz o contrário, diz que para reduzir salário precisa de anuência do sindicato, tem uma boa tese no sentido de que esse artigo não está mais valendo. Tá? Ou não está valendo inteiramente, ele não está valendo na parte em que ele diz que não precisa da anuência do sindicato. Tá? Então, acho arriscado você fazer hoje essa medida de redução de salário unilateral de até 25% sem participação do sindicato. A probabilidade de você ter um questionamento coletivo é grande. Tá? E te digo mais, eu acho que isso vale tanto para demissão coletiva quanto aqui para redução de salário. Ainda que você tenha argumentos para dizer, e dá para defender, você fala, Renato, não consigo. Não quero, ou o sindicato não topou, preciso fazer a demissão coletiva, ou preciso reduzir o salário sem o sindicato por algum motivo. O sindicato não está atendendo o telefone, ou o sindicato atendeu o telefone e não topou, ou o sindicato se recusou a fazer uma assembleia online, enfim, não consegui fazer com o sindicato. Dá para fazer sem o sindicato? Dá para defender. Eu consigo te defender, argumentar, defender, fazer uma tese em sua defesa no sentido de que você não fez nada ilícito. Okay? Mas a probabilidade de você ter um questionamento coletivo, seja pelo Ministério Público do Trabalho, seja pelos próprios empregados coletivamente, seja pelo sindicato em nome dos empregados, é grande. E se você tem uma medida, uma ação do sindicato, ele consegue, em uma ação, um processo judicial, uma decisão que cancela a sua demissão em massa ou que cancela a redução salarial em um processo, em uma canetada. Né? Então, ter o sindicato do seu lado não te resolve todos os problemas também, porque é o que eu te falei, tem coisa lá que é questionável, a constitucionalidade, enfim, individualmente, cada trabalhador vai poder questionar. Mas aí, isso pelo menos vai ser diferido ao longo do tempo. Você vai ter um questionamento aqui, um questionamento ali. E aí a gente sabe como que é o Poder Judiciário. Não tem uma unidade. Você pode ter um empregado que ganhe, o outro que perca, o outro que ganhe, o outro que perca. O outro vai ficar a decisão lá para 2025. Né? As decisões todas, no final das contas, vão individualmente sendo postergadas. Então, é importante ter o sindicato do seu lado para evitar que ele questione coletivamente. Ok? Concordo, você deve estar pensando, mas se eu trouxer o sindicato do meu lado, aí que eu chamei a atenção dele, né? E aí ele vai ficar de olho que eu tô querendo fazer alguma coisa. Sim, não tem, there's no free lunch, né? Não tem almoço grátis. Infelizmente, a gente tem esse risco, tá? Mas aí, pesando os prós e os contras, eu acho que talvez a gente chegue numa alternativa mais criativa, menos grave para todas as partes envolvidas, se a gente tiver o sindicato do lado, tá bom? Gente, era isso. Eu peço desculpas aqui, eu tinha programado para até às 11 horas, já são 11h10, mas eu acho que era importante a gente falar com calma de todos esses pontos, tá? Eu vou agora responder aqui as perguntas que foram feitas, e aí acho que mais uns 5, 10 minutinhos a gente encerra, tá bom? O Yannick, inclusive, ele já tinha me mandado isso, né, Yannick? Desculpa, eu já tinha anotado aqui algumas perguntas. A do Yannick está aqui.
A outra eu respondi. O Yannick pergunta, e PJ e MEI? É uma boa pergunta, né? Como é que faz com PJ e com MEI, né? PJ e MEI, assim, tem bastante cliente nosso que tem bastante PJ, né? A gente não pode fechar os olhos à realidade, né? Assim, hoje em dia, o PJ, e aí, de novo, peço desculpas por estar me estendendo um pouco, tá? Mas eu acho que é importante. O PJ, não tem muito mais defesa do PJ, né? Até um pouco tempo atrás, a gente falava, não dá um cartão, dá um e-mail terceiro, né? A gente tentava fazer algumas medidas para tentar defender que ele não era seu empregado. Veja, essas medidas não colam mais, o Poder Judiciário já está saturado, ele já não aguenta mais o PJ. Então, assim, o seu PJ, se ele trabalha, veja, eu estou falando do PJ, aquele empregado PJ, tá? Não estou falando de um prestador de serviço. Eu, por exemplo, sou prestador de serviço via Lacaz Martins de quase todos vocês, né? Então, veja, não é disso que eu estou falando, de uma empresa que efetivamente está prestando serviço para você. Eu estou falando daquele camarada que tem hora para entrar, que tem hora para sair, que tem chefe, que está no organograma, que está no e-mail, que tem mesa, né? Que está lá na sua intranet. Esse cara, que é seu empregado, mas que formalmente é seu PJ. Tá? Que você não registrou a carteira de trabalho dele. Este camarada, se ele entrar com uma ação trabalhista contra você, se tudo isso que eu disse for verdade, se ele tiver lá trabalhar de segunda a sexta, com pessoalidade, é ele que vai, com subordinação, ele tem chefe, ele está na estrutura da empresa, etc. Se isso tudo for verdade, ele vai ganhar o vínculo de emprego. Ponto final. Mas eu tenho contrato, não cola mais. Mas ele tem um e-mail diferente, não cola mais. Mas ele tem um cartão de visita diferente, não cola mais. Então, você está administrando o risco. E eu acho que é ok, assim, o papel do empresário é esse, né? Porque você tem um risco desse camarada entrar com uma ação trabalhista, mas tem um ganho, porque você está deixando de pagar encargos. Ok, né? Você só precisa saber que você tem um risco. Manter PJ hoje em dia é administrar risco. O risco desse camarada entrar com ação trabalhista versus a vantagem que você tem de economizar os encargos. Ok? Muito bem. Feito esse introito, assim, tudo que a gente disse aqui não se aplica em tese para o empregado PJ, porque ele é PJ. Né? Se a gente for olhar formalmente, ele não é empregado. Então, tudo isso que a gente está falando vale para empregado. Se você fizer um acordo coletivo, ele não está elegível aquele acordo coletivo porque ele não é empregado. Mas, no final das contas, se ele entrar com essa ação trabalhista que eu disse, pedindo vínculo de emprego, ele vai ganhar. Ok? Então, me parece, considerando que já é um risco, me parece fazer sentido que você utilize o mesmo critério para o PJ. Tá? Eu acho que faz mais sentido. Renato, mas se eu começar a usar o mesmo critério para o PJ, eu estou entregando ouro para o bandido. Porque se eu começar a fazer banco de horas, se eu começar a fazer home office, se eu começar a fazer, enfim, coisas que caracterizem esse PJ como empregado, eu estou dando munição para ele, para que ele prove que ele é meu empregado. Aí voltamos para o meu começo. Ele já vai ganhar. Ele já tem prova suficiente de que ele é seu empregado. Entende? Então, é isso, assim. Eu acho que hoje em dia é importante ter em mente que o PJ, só vale a pena ter PJ em situações que você, de certa forma, confia no trabalhador. Óbvio que não dá para a gente ter certeza nunca, mas é isso, assim, o risco vai existir. Eu sou favorável de se tratar o PJ, óbvio, com cautelas. Não precisa chamar ele de empregado, né? Não precisa pôr jornada de trabalho, não precisa chamar ele de colaborador, não precisa falar salário. Você fala prestador de serviço, você não fala salário, você fala honorário, né? Você não fala jornada de trabalho, você fala período trabalhado, enfim. Então, você trata ele o máximo possível para você também não entregar de bandeja as evidências. Mas eu trataria, eu acho que faz sentido tratá-lo dentro do possível, com boa fé, como PJ, e muitos de vocês já fazem isso, né? Já paga férias remunerada, já paga o 13º, a gente já faz isso. Se a gente já faz isso, eu acho que faz sentido a gente manter o resto também da mesma forma, tá bom? Deixa eu ver mais perguntas aqui. Não sei se eu vou conseguir responder todas, gente. Se eu não conseguir responder todas as perguntas, aí eu peço que, por favor, me façam depois por e-mail. Eu me comprometo a responder todas individualmente por e-mail, tá bom? Sem cobrar. A empresa dispensou os funcionários, não vai pagar salário nem férias. Está correto? Aproveitando para beber água para pensar na resposta, né? Bom dia, Renato. A empresa que dispensou os funcionários e não vai pagar salário nem férias, está correto? Que pode ser feito? Tainá, eu não sei se eu entendi a sua pergunta. É assim, dispensa de empregados requer pagamento de verbas rescisórias. Salvo se tiver um acordo com o sindicato prevendo alguma coisa diferente, né? A reforma trabalhista, ela prevê a possibilidade de se fazerem acordos que prevalecem sobre a lei em vários aspectos, tá? Não tem coisas que não podem ser suprimidas, mas tem coisas que podem ser negociadas. Então,
A princípio, assim, se a empresa fez a demissão sem pagar as verbas rescisórias, esses empregados eles vão poder entrar com ação trabalhista, né? Não tem muito o que fazer, tá? O exame demissional poderá ser dispensado. Ah, sim, uma boa pergunta do Alexandre. O exame demissional poderá ser dispensado caso o exame ocupacional mais recente tenha sido realizado há menos de 180 dias? É 120 dias, ô Alexandre. A pergunta é a seguinte: se eu tiver um empregado que já fez o exame periódico mês passado, ou nos últimos 120 dias, ok? Foi aprovado no exame periódico. E aí eu quero demitir esse empregado. A medida provisória permite que você dispense o demissional. Então, ele não precisa fazer o demissional se ele já fez o periódico nos 120 dias que antecederam a demissão, tá bom? Pergunta do Instagram da Fernanda. Eu vi que teve mais uma agora aqui, ô Adriano, mas eu não consegui olhar, então não sei se é essa já, acho que não, pelo horário. Para os novos colaboradores que saíram de férias coletivas, ainda vale, na medida, a contagem de uma nova data para o período aquisitivo? Sim, a questão da contagem do período aquisitivo para as férias coletivas, para quem não sabe do que a gente está falando, assim, para quem sai de férias coletivas, a lei estabelece que se o empregado ele foi contratado há menos de um ano, portanto, ele ainda não completou 12 anos, não atingiu um período aquisitivo, para este empregado começa uma contagem de um novo período aquisitivo. Tá? É uma questão técnica de DP, mas isso impacta ali na contagem das férias futuras. Não mudou nada. Então, para quem estiver nessa situação, continua da mesma forma, só para quem estiver nessa situação. A medida de utilização de notebooks preenche o requisito de utilização de tecnologia para se considerar teletrabalho, conforme o artigo 75B da CLT? Olha, Gustavo, assim, a CLT, quando regulamentou o home office, ela fala, né, trabalho em home office é aquele preponderantemente fora das dependências da empresa, mediante utilização de meios telemáticos, papapá. Eu acho que isso é pouco importante, inclusive, para caracterizar o home office, sabe? Eu acho que se o empregado ele está na casa dele, vamos pensar agora nessa alternativa, assim, nessa pandemia. A gente pode ter mandado um cara para casa que não tem computador, que a gente não conseguiu dar um notebook para ele. Teve clientes que os empregados saíram com o desktop embaixo do braço, né? Porque não tinha notebook para todo mundo. Se não foi possível e esse camarada estiver trabalhando na mão, ele está fazendo um relatório na mão, ele está conferindo uma planilha na mão, eu entendo que ele está de home office. Se ele está trabalhando para você, não é porque ele não está utilizando um equipamento de tecnologia, tá? A lei diz isso, mas eu acho que a gente tem que agora pensar fora da caixinha, tá? O valor do vale-refeição pode ser convertido em vale-alimentação, somando ao que já recebia de VA durante essa época de calamidade? Olha, provavelmente o seu VR, o vale-refeição e o vale-alimentação são previstos em acordo coletivo. É bem comum que acordo ou convenção coletiva preveja esses direitos, tá? Você precisa falar com o sindicato. Então, você não pode mudar nada. Vale-refeição continua sendo vale-refeição, alimentação continua sendo alimentação, e é isso, não dá para mudar, tá bom? Se você quiser, mesmo se não for pelo sindicato também, se você está discricionariamente, você está por política interna, também precisaria de anuência do sindicato, tá? Esse curso tem que ser exclusivo de uma empresa especializada profissionalizante ou não necessariamente? Ele está falando da suspensão do contrato de trabalho para a qualificação profissional. Olha, João Paulo, assim, a lei não dá detalhes de quem é a empresa especializada. E vou te dizer que já tem clientes meus da área de educação que estão começando a criar cursos para isso. Tá? Então, é o que você combinar com o sindicato. Tem que ser um curso de qualificação profissional. Pode ser um curso de inglês, por exemplo, se fizer sentido na realidade. Tá? A bolsa deverá ocorrer mensalmente? A Sandra está falando da bolsa que a gente paga na suspensão do contrato. Sandra, a bolsa nem é obrigatória. A bolsa é uma possibilidade. Então, pode ser mensalmente, pode ser nos primeiros meses, pode ser um valor maior num mês, menor no outro. Vale o que for combinado com o sindicato, tá bom? Larissa pergunta, com relação ao afastamento não remunerado, podemos adotar somente se estiver na convenção coletiva? Com relação ao afastamento não remunerado, podemos adotar somente se estiver na convenção coletiva? Olha, Larissa, não sei se eu entendi a sua pergunta. Se você estiver falando dessa suspensão do contrato de trabalho sem salário para qualificação profissional, a convenção coletiva ela não trata disso. Vai precisar fazer um novo acordo coletivo prevendo essa regra, tá? Se a sua convenção coletiva tiver já alguma regra sobre isso, aí você vai ter que seguir, você pode seguir o que está na convenção coletiva. Se você quiser, depois me manda ela particular no e-mail, a gente vê direitinho se eu entendi sua pergunta, tá? O Jorge pergunta, essa suspensão do contrato de trabalho necessita obrigatoriamente da anuência bilateral? Sim, precisa da anuência do sindicato e também do empregado. O Alexandre pergunta, caso haja demissão, PDV, eu posso recontratar após quanto tempo?
Alexandre, não me lembro agora de cabeça se tem essa limitação de recontratação. Acho que não tem, tá? Se for o caso, depois a gente pode voltar nesse assunto. Me lembra depois por e-mail, mas eu acho que não tem. Eu acho que você pode recontratar a qualquer momento, salvo engano, tá? Desculpa se não me lembro mesmo. O Rafael pergunta, é possível negociar com o sindicato acordo coletivo ou aditamento à convenção coletiva, o parcelamento das verbas rescisórias? Olha, Rafael, eu entendo que sim. Se eu não me engano, o artigo que fala, a gente tem que ver o 611B da CLT, que é o artigo que fala do que não pode ser negociado em acordo coletivo. É só o que está no 611B da CLT, tá? Que foi criado pela reforma trabalhista. Eu não consigo abrir agora, porque como eu estou gravando aqui, eu não consigo sair da tela, tá? Mas a gente dá uma olhada lá, depois a gente pode conversar em particular. Se não tiver ali no 611B da CLT, eu diria que sim. Tá? Talvez, assim, de feeling agora, me vem o seguinte, talvez o sindicato tope, e eu já vi acordos topando parcelar as verbas rescisórias mediante pagamento da multa do 477, que é a multa de um salário quando você atrasa o pagamento das verbas rescisórias. Porque, em resumo, é isso que você está fazendo, você está atrasando, você vai parcelar, você vai pagar atrasado. Né? Então, se você embutir um salário a mais, que é a multa, eu já vi acordo coletivo nesse sentido, tá? Sem a multa do 477, aí eu precisaria dar uma pensada, tá bom? A MP tem efeitos retroativos? Ela não tem efeitos retroativos, mas ela valida medidas que já foram feitas nos 30 dias anteriores a ela, tá? O PDV permite utilizar 20% da multa? Olha, eu acho que está falando do FGTS, né? Assim, no PDV você paga as verbas rescisórias todas, o FGTS, tudo que seria devido numa rescisão normal e mais alguma coisa que você combinou com o sindicato, tá? A Sheila lembrou, sim, aí acho que a redução de jornada é um limite ao salário mínimo. Obrigado, Sheila. Pode ser adotado regime de redução de jornada de trabalho cumulativamente com a previsão de banco de horas? Pode ser adotado regime de redução de jornada de trabalho cumulativamente com a previsão de banco de horas da MP? Salvo engano, Georges, e aí eu precisaria também dar uma olhada, depois, se for o caso, me lembra se vocês forem efetivamente fazer isso. Se eu não me engano, é proibido fazer hora extra durante o período de redução. Se é proibido fazer hora extra, mas estou falando de lembrança, assim, tá? Teria que olhar direitinho na lei. Mas, salvo engano, é proibido fazer hora extra. Se é proibido fazer hora extra, não pode usar banco de horas, porque ele não pode fazer hora extra, tá? Mas a gente olha. O Leonardo pergunta, o 503, na minha visão, foi recepcionado pela Constituição? Olha, eu acho que dá para defender. Eu acho que dá para defender. O 503 é o artigo que permite a redução de salário e jornada sem anuência do sindicato. Eu acho que dá para defender porque é uma medida excepcional em caso de força maior. A gente tem uma medida provisória com força de lei que reconhece que vale como força maior. Então, eu acho que dá para defender. Mas eu te recomendaria fazer como sindicato. Eu acho que é mais fácil. Eu acho que ficar agora se baseando em tese jurídica neste momento é inócuo, porque por mais que tenha argumento de defesa, isso pode e vai ser questionado pelo sindicato, e aí eu vou ter que ir lá convencer o Poder Judiciário de que a minha tese tem razão, e pode ser que o juiz que esteja lá não pense igual a mim. Então, né, não acho que mais do que agora o entendimento de cada um, a gente tem que fazer o que é melhor para as empresas, né? O Eric pergunta, Renato, para essa questão de redução de jornada e salário, será feito contrato temporário, valendo apenas para o período da calamidade pública, ou uma vez feito, valerá por tempo indeterminado? A redução de jornada e salário, Eric, ela vale por 6 meses no máximo, tá? Precisa de anuência do sindicato, máximo de 6 meses. Salvo engano, a lei acho que permite uma prorrogação ali, mas ela tem data para começar e data para terminar. Outra pergunta do Instagram. Renato, para essa questão... Não, aqui. Sobre a rescisão judicial, como funciona esse acordo, regras básicas, logo após recontratar como prestador de serviço, seria possível? Olha, o Dai, depois eu te respondo direto no direct, tá? Que foge um pouco aqui do tema. Reduzir 25% do salário para todos se aplica para todos do departamento, todos os funcionários, todos os empregados. Se eu for reduzir 25% do salário, aquela redução do 503 tem que reduzir para todo mundo. É até 25%, tá? Pode ser 10%. Se for 10% de um, é 10% de todos. Se for 15%, 15% de todos, e assim sucessivamente. O que efetivamente deve para o sindicato? O que efetivamente deve para o sindicato mensalmente uma empresa de prestação de serviços em São Paulo?
Depois eu te respondo também, Eliana. Basicamente, hoje não tem nada obrigatório, tá? Não sei se você for vinculada ao sindicato. O Sinduscom já se pronunciou dando ok na redução. Neste caso, havendo opção por parte da empresa, podemos seguir? Olha, não conheço o comunicado do Sinduscom, mas se a anuência formal do sindicato, a princípio, sim. Tá? Parará, essa aqui já foi. Completar, já foi. Olha, a Daphne pergunta, qual alternativa eu recomendaria para o estagiário que não está trabalhando? Eu acho que dá para conceder férias para o estagiário. E eu acho que a gente também tem que ser criativo e dá para fazer a suspensão do contrato de trabalho do estagiário, né? Porque, veja, o contrato de estagiário você poderia rescindir, né? O que é mais vantajoso para o estagiário? Eu rescindir o contrato de trabalho, quando acabar a pandemia, ele está sem estágio, ou eu suspender o contrato de trabalho, o estágio dele, e quando acabar a pandemia ele retorna para o estágio. Eu acho que é bom para todo mundo, né? Para suspender o contrato de estágio, nada disso aqui que eu estou falando se aplica, porque esse estagiário não é empregado, né? Mas para suspender, poderia suspender? Poderia, mas precisa da anuência do estagiário, precisa da anuência da faculdade ou da instituição de ensino, tá? Acho pouco provável que neste momento, eu sou professor, as faculdades elas estão enlouquecidas tentando viabilizar as aulas online que a gente está dando. Então, acho pouco provável que neste momento você consiga, se conseguir, ótimo, mas pouco provável que você consiga suspensão, anuência da faculdade para suspender o contrato de estágio. Acho que vale a gente arriscar nesse momento, tá? Eu acho que faz sentido suspender, acho que é menos gravoso para o estagiário suspender o contrato sem remuneração do que rescindir, tá? Gente, eu acho que eu não... São muitas perguntas. Eu acho que eu não vou conseguir responder todas. Licença remunerada após 30 dias. Parará. Olha, você pode falar um pouco sobre licença remunerada e após 30 dias também perdas e ganhos para o empregado. Licença remunerada, você pode dar sempre. Licença remunerada é o melhor dos mundos para o empregado. Ou seja, não trabalha e ganha. O contrato continua valendo e ele continua ganhando, né? É o melhor dos mundos para o trabalhador. Como você está fazendo algo bom para o empregado, não vejo motivo para isso ser penalizado, né? Qual que é o problema? O problema é assim, você começa a ter questão de equiparação. Você deu para um, por que não deu para outro? Por que ele está sem trabalhar ganhando e eu tenho que trabalhar para ganhar? Né? Então, você começa a ter problemas de gestão internos. Além disso, assim, não faz muito sentido se você pode, se a lei permite que você antecipe férias, né? Porque pelo menos ele está tirando férias. Então ele não está ele está sendo remunerado, óbvio que tem que pagar um terço, mas você pode pagar esse um terço lá em dezembro. E aí, lá na frente você compensa as férias, você não está dando tão de brinde, tá? Parará. Ok. O Alexandre está corrigindo que o prazo para o exame demissional fala em 180. Eu disse 120. Então, beleza. Obrigado, Alexandre. 180 dias, o empregado que foi aprovado no exame periódico nos últimos 180 dias, ele não precisa fazer o demissional. Valeu. Gente, é isso. Peço desculpas, não vou conseguir responder todas as perguntas, mas a gente já extrapolou aqui em meia hora o tempo. Peço desculpas também por ter extrapolado o tempo. Depois, isso aqui, a apresentação ficou gravada, eu vou disponibilizar para vocês. Vou disponibilizar a apresentação para vocês. Vou também compartilhar o vídeo, vocês vão ter acesso ao vídeo. Vou tentar depois compilar aqui um Q&A, perguntas e respostas, para tentar responder as perguntas que ficaram faltando. Provavelmente eu vou fazer uma outra rodada dessa, porque deu esse problema aí do Zoom e eu vi que ficou gente de fora, né? E aí saindo também, como eu falei, né, a gente tá esperando aí sair alguma coisa nova do Bolsonaro pelos próximos dias. Saindo também alguma coisa nova, a gente deve fazer um novo seminário desse em breve também, tá bom? Então é isso, agradeço imensamente a participação de todos e de todas. Desejo uma boa semana, desejo saúde para todos nós, que eu acho que é o mais importante para todos nós.
Obrigado mesmo pela participação, pelas perguntas. Desculpa qualquer coisa, não sei se foi algum problema técnico aí, mas é isso aí, tá bom? Obrigado, valeu, até a próxima.